Boa noite. O Brasilianas.org dessa segunda-feira é especial. Amanhã, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra no Brasil. A data é um momento para refletirmos sobre o período brutal da escravidão, a segregação após a abolição e os desafios da inclusão social dos negros no decorrer das décadas seguintes. A presença do negro no território nacional contribuiu para a própria formação do povo brasileiro. Rica e complexa, a cultura negra influenciou costumes, religiões, música, dança, folclore e esportes. A influência chegou a tal ponto que é impossível não relacionar o que mais se conhece do Brasil no mundo afora com o negro. O Dia da Consciência Negra marca a morte de Zumbi dos Palmares, maior símbolo da luta dos negros pela liberdade. O Brasilianas.org debate hoje o negro no Brasil. Vamos falar sobre o legado dos africanos em nossa cultura e sociedade, as feridas trazidas pela escravidão, pelo preconceito e os avanços na inclusão social e no trabalho. E vamos falar também sobre o ativismo negro no Brasil. Para debater o assunto, recebemos em nosso estúdio em São Paulo Eunice Prudente, coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Estudos Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro da Universidade de São Paulo. Eloy Ferreira de Araújo, que é presidente da Fundação Cultural Palmares do Ministério da Cultura. E Terezinha Bernardo, que é professora do Departamento de Antropologia da PUC São Paulo. E contamos também com a colaboração do jornalista Marcelo Zanini. Lembrando que o programa é ao vivo e você pode enviar perguntas pelo site www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos entender o legado da cultura negra no Brasil. Os negros começaram a chegar ao Brasil no século XVI para trabalhar como escravos nos engenhos de açúcar. Nesses 5 séculos, a presença dos africanos deixou e ainda deixa marcas profundas na cultura brasileira. Em qualquer parte do país, para onde se olha, sempre se vê a presença do negro no dia a dia do Brasil. Os negros foram trazidos da África pelos portugueses a partir de 1530, quando os colonizadores começaram a plantar cana-de-açúcar em terras brasileiras. Entre os séculos XVI e o final do século XIX, quando o Brasil acabou oficialmente com a escravidão, foi enorme a quantidade de pessoas retiradas de seus locais de origem para serem usadas aqui como mão de obra escrava. Metade desses prisioneiros morria nos porões dos navios negreiros, em condições degradantes, com fome, sede e doença. Símbolo maior da luta contra a escravidão foi Zumbi dos Palmares. Mesmo depois da abolição da escravatura, os negros no Brasil sofreram com o preconceito, com a pobreza e com a imposição de baixos salários. Hoje, segundo o censo 2010 do IBGE, o Brasil tem uma população de 191 milhões de habitantes. Os pretos autodeclarados somam 15 milhões e, junto com os 82 de pardos, eles formam a maioria brasileira, num total de 97 milhões. Os brancos somam 91 milhões. Os negros têm presença marcante em várias manifestações culturais brasileiras. Além de Machado de Assis em nossa literatura, o país teve também grandes nomes importantes nas ciências, na pintura, na gastronomia, na música. Somos privilegiados. Fui presa, servi de pasto em tua mesa. Na música e na ginga do Brasil, os negros são maiorias. No encerramento da Olimpíada de Londres, ao apresentar a próxima sede dos Jogos Rio 2016, o show brasileiro teve como marca principal a presença do negro em todas as nossas artes. Paizão mesmo. Eu queria ver com a Eunice primeiro, essa questão dos estudos interdisciplinares, entender um pouquinho. A universidade tem curso de latim, tem curso de francês, tem curso de Grécia Antiga. O que tem hoje de ensino sobre a cultura africana e sobre o legado africano? Ainda está chegando na Universidade de São Paulo, uma vez que temos legislação federal obrigando agora, né, todos os currículos a trazerem a história da África, a cultura afro-brasileira.
a USP tem uma contribuição histórica importante, que é aquela escola de sociologia política, sociologia paulista, formada pelo Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Ottaviani, que na década de 50 do século XX derrubaram com estudos muito próprios, muito sérios, né, a teoria, né, do embranquecimento, etc. Então, a USP já tem essa contribuição de estudos sérios. O núcleo de pesquisa, chamado NEIMB, que é integrado e faz parte, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa, já antes da legislação federal, já tinha a acuidade de trabalhar nas prefeituras, nas secretarias, né, de educação de municípios e também no âmbito da Estação Ciência, aquela unidade da USP, aqui na Lapa, né, já trazendo professores da rede pública para passar a eles bibliografia, fazer oficinas sobre cultura afro-brasileira e história da África. Então, o nosso núcleo de pesquisa é interdisciplinar, com colegas da escola, né, da Faculdade de Educação. Vocês já levantaram uma estátua para o Manuel Bonfim, não? Não, ainda não. Meu ídolo maior, viu? É o seu ídolo. O primeiro a Muito derrubar bem. as teorias raciais aí do início do século XX, né? Muito bem. Então, Nassif sempre bem informado. O Eloy, se fosse destacar, quer dizer, até Gilberto Freire pensava no negro como uma cultura primitiva. Depois foi se constatando que ele tinha ferramentas agrícolas, Como é que foi esse descobrimento da importância do negro, até se chegar hoje a esse sentido de igualdade aí, e de afirmação racial? Eu não gosto muito da palavra racial, mas de afirmação do negro. Eu penso que há um cenário no nosso país que houve o status quo de negar que o país experimentou o tráfico negreiro, a escravidão e agora mesmo o status quo tem, às vezes, resistir às ações afirmativas e a importância que elas têm no processo de inclusão da população negra para acessar o bem econômico, o bem cultural. Então, esse é um processo histórico de uma negação muito forte que o Brasil experimentou. Você veja, Nassif, que o nosso país, com todos esses anos, 300 e tantos anos de escravidão de africanos e de seus descendentes, acabou não conseguindo ter do Estado, o Estado brasileiro, o Brasil, ainda não tinha a intenção de construir um grande memorial, um museu que registrasse o acervo disso que eu me refiro, do tráfico negreiro, da escravidão e, contemporaneamente, das ações afirmativas e da inclusão que está sendo construída. Né? Eu estou animado porque, nesse ano, nós estamos com a ministra Marta Suplicy, que é a ministra da Cultura, com a Fundação Cultural Palmares está vinculada, nós avançamos num processo absolutamente interessante. Conseguimos, do governo do Distrito Federal, tirar um terreno que nós estávamos em vias de perder, recuperamos o terreno com a força que a ministra Marta Suplicy teve para poder nos ajudar e nós vamos lançar, ainda por ocasião desse novembro, os caminhos para construir o Museu Nacional Afro-Brasileiro de Cultura e Memória. E com isso nós vamos avançar nisso que você busca de ter. Trabalhar todos esses valores na história e na memória e dar a dimensão de que os africanos que chegaram aqui e aqui foram escravizados não eram seres brutais e completamente selvagens e desprovidos de quaisquer conhecimentos. Porque todo o continente africano, como já se testemunha hoje, e é a linguagem corrente, o domínio da metalurgia, da arquitetura, das ciências, e até das ciências com base em medicamentos fitoterápicos. É um ambiente de uma informação que ficou aplastada e que a gente, com essa intenção e essa vontade férrea de fazer esse primeiro equipamento do Estado, me refiro que é do Estado porque nós temos iniciativas, né? Tem um museu belíssimo, uma gracinha porque é de um município que fica 80 quilômetros de Belo Horizonte, que é o Museu do Escravo, um município de Belo Vale.
É pequenininho o museu, mas a vontade daquele povo de registrar ali, naquele espaço pequeno, a história do negro. E tem o Museu de São Paulo com acervo, o Museu Afro-Brasil, com um acervo belíssimo, maravilhoso, que muito bem administrado pelo Emanuel, que é Emanuel Araújo, São Araújo também. A gente estava comentando um pouquinho antes de começar o programa sobre, no caso da minha terra, que é Poços de Caldas, sobre alguns negros ilustres que ficaram desconhecidos, tanto porque, digamos, a cultura branca mencionava sem mencionar cor, e a cultura negra, que era mais ativista, também não tratava porque ele fazia parte da elite de Poços. Há algum movimento para que os municípios passem também o interior, principalmente, onde a presença negra é relevante também? Com certeza, porque hoje houve um avanço ao longo da história, e eu reputo que nos últimos 10 anos nós tivemos avanços muito substantivos. A criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial foi um dos avanços mais fortes que o Estado brasileiro teve para construir gestos para poder incluir a população negra. E nessa direção, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial tem o Conselho Nacional e tem um Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que busca ir descendo e estimulando as políticas públicas com fundamento no Estatuto da Igualdade Racial hoje, a políticas de inclusão em todos os entes federados. E esses gestos hoje já começam a produzir efeitos assim como, por exemplo, um exemplo só, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que tinha na sua administração um extrato assim muito invisível, que não representa esse número do IBGE, hoje tem uma lei levada a cabo pelo governador do estado, instruindo para fazer concurso público com cota para pretos e pardos. Isso é de um avanço extraordinário. A administração pública começa, ao receber os pretos e pardos nos escalões superiores, vai, inclusive, estimular com que a iniciativa privada também o faça. E vai saber que vai ter resultados positivíssimos disso. Terezinha, só para entender um pouquinho aqui, nós tivemos no século XIX muitos negros ilustres, André Rebouças, Machado de Assis. Como que era essa integração deles e essa cultura deles? Podia dizer que eles tinham uma cultura, representavam uma cultura negra? O que eram eles na sociedade da época? Eu penso o seguinte, eles eram exceção, sim, não é? Eles eram exceção. Sim. Tanto é que eles são nomes de rua, não é? Porque a maior parte da população afro-brasileira se encontrava marginalizada, não é? Nem, sem direito até à escola. Sim. Não é? Então, o que eu tenho, não é? André Rebouças e outros, eu tenho, como você estava contando lá de Poços de Caldas, não é? Que ficou uma pessoa importante e tal. Exceção, né? Porque a maior parte da população negra, ela é marginalizada, ainda é. Ainda é. Eu estou fazendo uma pesquisa com apoio da FAPESP sobre racismo e educação. E estou entrando nas escolas públicas de São Paulo. Eu estou em São Paulo, eu estou na zona do sudoeste do estado não, da cidade, não é? E eu encontro escolas onde o racismo, as crianças falam. Falam? Falam. Olha só. Elas falam. Me chamam de asfalto, me chamam de cabelo duro, não é? Então se naturaliza. E a diretora fala, é brincadeira. Deixa eu entender um pouquinho aqui, só para a gente entender esse legado africano. Olha, a gente vê então, hoje na juventude negra muitos exemplos da cultura americana também. Você tem o pessoal da Fundação Ford, você tem o pessoal mais antigo aqui dos anos 60. A gente vai falar sobre militância no terceiro bloco. Mas dá para entender alguns valores, pegar esses pontos em comum? A música tem um pouco disso. Entre a cultura africana no Brasil, a cultura africana nos Estados Unidos, nas Guianas. Quais seriam os pontos em comum dessa cultura, dessa miscigenação cultural? Ela vai se desenvolver principalmente nas camadas populares. Aqui, como na Colômbia, como em Cuba, até na Argentina, nós vamos observar isso, que é nas camadas mais populares e, portanto, entre os trabalhadores, as famílias pobres, é que vai cultivar ainda o legado aí africano.
Embora os africanos, quando nos visitam, quando nos conhecem, se identificam, mesmo nos brasileiros que não são negros. A maneira de rir, de falar, etc., ainda os lembra a África. Então, quem não é afrodescendente, né, por origem étnica, o é aí pelas essas vias culturais, e principalmente se a pessoa for aí das camadas dos trabalhadores. Agora, deixa eu para entender um pouquinho. Quando a gente fala em cultura africana, você tinha várias culturas Várias etnias, africanas. é verdade. O que eram as principais, as características dessas principais etnias? Olha, eu sou da área do direito, mas visito, é claro, né, aí a área da professora Terezinha e de outros intelectuais aí. Então, veja, temos os bantus e sudaneses como dois grandes grupos, mas realmente há muitas etnias e constantemente há referências, então, aos conflitos que observamos entre os grupos étnicos africanos. Mas isso é natural, né? Também na Europa, também na Ásia, né? Nós vamos encontrar esses tipos de diferenças, às vezes mal compreendidas, e no caso da África, um peso, porque os europeus, sobretudo no final do século XIX, no tal Congresso de Berlim, tomaram a África e dividiram com uma régua para explorar ali as riquezas. Então, estas situações todas hoje traz consequências, né, para a organização dos estados aí africanos. Vive hoje a África um neocolonialismo, né, infelizmente, para venda de armas, etc., para esse tipo de comércio, inclusive. Então, daí eu queria ver com o Eloy. Eloy, você acha que o legado do tráfico negreiro já está suficientemente trazido à tona? Porque tem alguns trabalhos recentes, mostrando, inclusive, dentro do próprio continente africano, as tribos também participando, as vitoriosas participando também do tráfico. Esse balanço já foi feito completamente? Você acha que já está assimilado pela própria comunidade negra o que ocorreu em todo esse período? Eu acredito que não. Acho que nós ainda temos um terreno vasto a ser explorado. Até imaginar que agora, recentemente, nós tivemos ali o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, uma descoberta que tinha sido escondida para construir o cais da Imperatriz, da chegada na década de 1840, da Imperatriz, e depois esse cais também foi escondido pelas obras de urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Então, como se apaga a história, né? Cadê? A história vai desaparecendo e, felizmente, com as obras de recuperação daquela área da cidade, veio ser descoberto é uma história muito viva. O embaixador Alberto Costa e Silva, um africanista extraordinário, em uma ocasião ele falou assim: Eloy, aquelas pedras do Cais do Valongo, elas falam por si, de todo o sofrimento indizível da maior tragédia que a humanidade experimentou, que foi a escravidão dos negros, dos africanos e seus descendentes. Então, ali também naquela área tem o cemitério dos Pretos Novos. Eu quero dizer, Nassif, é que ainda há um vasto trabalho a ser realizado e que o que é um momento muito interessante que o Brasil experimenta é que há uma continuidade em todo um processo desses trabalhos. A professora Terezinha, a professora Eunice estão na academia, eu não estou na academia, estou cumprindo a missão do governo, mas de tal sorte que acho que nós estamos animados. Estão animados porque as coisas estão acontecendo, né? E que deixam a gente animados e não frustram. Porque uma coisa que nos ocorre o que é trabalhar as ações afirmativas? Eu acho que vai ao encontro desse instante de despertar, de trazer o legado, e no legado a gente vai discutir tudo. Isso. Eu quero ver com a professora Terezinha 2 capítulos importantes aí na história do negro no Brasil, que é aquela famosa queima dos arquivos aí da escravidão e a Segunda Guerra do Paraguai. Vendo a distância, qual hoje o significado de ambos os episódios na reconstrução da história ou na afirmação da história do negro? Então, eu acho que a história do negro, ela começou a ser contada faz pouco tempo, não é? Porque era alguma coisa que ninguém queria falar, não é? Mesmo com as mídias, não é? Faz muito pouco
tempo que a história do negro começou a ser contada. Então, quando você fala da Guerra do Paraguai, quando você fala A queima dos arquivos aí o pelo queima Rua dos Boa. arquivos, é uma forma de você enquadrar a história nacional, né? Você enquadra, não é? E você tira da história brasileira os negros. Mas a Guerra do Paraguai foi um capítulo importante para a afirmação do negro. Sim, e também mataram muito negro na Guerra do Paraguai, né? Na Sim, verdade, mas lá eles passaram a ser considerados como brasileiros sim, mas mataram muito negro, imagino. né? Eu Então, isso deve ser colocado, né? Eu acho que a história está sendo recontada. Nós temos recontada, não, reconstruída, não é? Quando ele fala, o Eloy fala que estamos descobrindo bastante coisa, é para pôr na história. Sim, a história não tem. É verdade. É para pôr na história. A história do Brasil não tem. Da Não é? importância da estrutura Não do é? Estado. Eu tenho Eloy 66 representa anos, não é? Quando eu estudei História do Brasil, não tinha negro. Só tinha um herói, tinha a heroína, que era a Princesa Isabel, mas Não não é? tinha Só, os heróis negros. Né? só tinha a Princesa Isabel. Não é? Bom, o jornalista Marcelo Zanin tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e as perguntas devem ser enviadas pelo site www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, tem uma pergunta aqui do Marcelo Souza, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele fala de uma coisa mais recente, que é a polêmica envolvendo as obras do Monteiro Lobato. Então ele afirma assim: o Brasil tem um passado vergonhoso, foi a última nação a terminar oficialmente com a escravidão, por exemplo. Nesse sentido, tivemos muitas produções culturais que infelizmente alimentavam em si o preconceito racial. Aí ele cita o exemplo do Monteiro Lobato. Ele pergunta: vocês concordam que esses tipos de livros produzidos por ele, com conteúdo preconceituoso, sejam eliminados das bibliotecas públicas ou se é possível ofertar essa literatura com algum trabalho que envolva a conscientização? E a contextualização da época. Acho que, sem dúvida, eu acho que é preciso contextualizar, é preciso explicar a época, né, que as obras foram escritas e que aquela manifestação é racista. Cabe aí ao professor, ao coordenador, ao diretor fazer esses apontamentos. Não precisa tirar o Monteiro Lobato da nossa literatura, até porque seria impossível. Mas ele trouxe a contribuição dele, mas eivada de racismo. Então, se temos comportamentos discriminatórios, é pela formação das pessoas. E as pessoas são formadas ouvindo Monteiro Lobato, além de outros. Então, daí eu concordo com a Eunice. Eu volto ao meu guru, Manuel Bonfim, e dizia o seguinte: a elite fez a Guerra do Paraguai. E os líricos. Se me permite. E os líricos fizeram a abolição da escravatura cantando. A abolição da escravatura, o fim que eu chamo da escravização aqui no Brasil, se deu pelos voluntários da pátria. Por aqueles negros que, indo, né, lutar na Guerra do Paraguai, quem sobreviveu não devolveu as armas ao exército brasileiro e desarticulou todo o trabalho escravo. Então, o governo monárquico não tinha mais saída. E aí veio com uma legislação, né? Sexagenários, lei do ventre livre, acabou a escravização. E o episódio, a Guerra do Paraguai, é o responsável. Então, não foram os moços do Largo São Francisco, nem as poesias que extinguiram a escravização de brasileiros. E a escravização, porque a escravidão é aquele instituto antigo dos povos antigos, históricos lá. Depois, né, do próprio pensamento liberal, e da contribuição da filosofia quanto à dignidade da pessoa, isso já está, né, lá no século XVIII, etc., não é mais aquela escravidão, é a escravização para afirmar o sistema socioeconômico capitalista. E daí, qual a importância do zumbi? Ele é importante para nós porque é o herói, porque o quilombo dos Palmares, né, Que dá nome à nossa histórico, dá nome aí à fundação, inclusive, recebia pessoas, né, perseguidas, brancas, negras, indígenas, e permaneceu 60 anos, né, aí vigindo, existindo enquanto comunidade política, por isso República de Palmares, uma república, res pública. Então,
Nós temos aí, Nassif, um exemplo de convivência democrática e construtiva, porque plantavam, vendiam, comercializavam, inclusive com as prefeituras, quer dizer, com os municípios lá do seu tempo. Províncias, né? Províncias. Então, foi muito importante. E esse herói, né, promove seu heroísmo, seus atos neste quilombo. Então, ele é histórico, ele é importante. A comunidade negra precisava dessa referência. Veja, uma das formas gravíssimas de discriminação é a invisibilidade do negro. Sim. Como bem disse aí a intelectual, né? A professora Terezinha. Então, esconder a história... Não, o ponto importante que você colocou é entender que a abolição veio a partir dos brancos que se comoveram com os negros. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com Brasilianas.org, especial sobre a contribuição do negro ao Brasil. Recebemos em nosso estúdio a Eunice Prudente, que é coordenadora do Núcleo de Apoio a Pesquisa e Estudos Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro da USP, Eloy Ferreira de Araújo, que é presidente da Fundação Cultural Palmares do Ministério da Cultura, e Terezinha Bernardo, que é professora de Antropologia da PUC São Paulo. Nesse segundo bloco, uma avaliação da consciência negra e as reais transformações em relação ao racismo, o que ainda falta para superarmos esse mal. E como se dá a consolidação do negro na cultura e no imaginário nacional, uma vez que muitos são considerados heróis nacionais. Eloy, só uma dúvida aí. É um ponto de discussão sempre quando se fala na afirmação do negro, quer dizer, já foi colocado no começo, que o Brasil é negro, quer dizer, a cultura negra está... Mas em muitos lugares, em alguns movimentos, a gente vê muito uma tentativa de... Assim como você tem uma classe média branca internacionalizada, às vezes muito uma tentativa de se tentar pensar uma cultura negra até externa ao Brasil. Você acha, como você vê esses vários movimentos de afirmação? Acho que eu sou muito simpático ao movimento negro, porque foi um movimento negro influenciado pelos encontros internacionais, como a Conferência de Durban, que ofereceram uma contribuição para que fosse criado, por exemplo, a Fundação Cultural Palmares. Ah, que legal. Porque em 1988, a volta do Brasil à democracia, a Assembleia Nacional Constituinte, o movimento negro exigindo uma pauta que contemplasse as suas reivindicações, a sua ordem do dia, colocando na ordem do dia o tema da questão da inclusão da população negra, seja em todas as manifestações, em todos os ambientes. E é criada a Fundação Cultural Palmares no centenário da abolição. É a partir de um conjunto de ações e encontrou na sensibilidade do presidente Sarney a acolhida também para que esse ambiente fosse constituído, a Fundação Cultural Palmares fosse criada, foi criada no governo dele. Agora, o movimento negro, ele se reúne também, ele tem uma organização internacional? Olha, fala um pouquinho dela. Tem um tanto de organizações. No nosso país nós temos um número muito grande de organizações do movimento negro, um número muito grande, simpáticas e que têm as suas ideias, tem um tanto de ideias. E tem ideias que são... algumas ideias são, às vezes, assim, diferentes, né? Ou diferentes, discordantes, quero dizer. Não existe um conjunto uníssono de ideias, mas um tanto de ideias que são sempre diferentes, são sempre oferecidas à sociedade. Mas, se você me permite, tem um tema que, por exemplo, essa questão da abolição, a abolição tem todo esse cenário de influência que foi colocado no bloco anterior, mas acho que é importante observar que se não fosse uma forte movimentação popular, que envolveu negros, não negros, e os negros vindos da Guerra do Paraguai, com certeza foram imprescindíveis nesse instante, mas houve uma movimentação social intensa. As ruas do Rio de Janeiro ficaram coalhadas. Ou seja, foi um maior movimento popular. Foi um maior movimento popular que a história do Brasil tinha conhecido, até a campanha das diretas, segundo muitos historiadores. O 11 de agosto teve um papel também. Então, não foi o fim de votar. Não havia ainda que não houvesse lei que sustentasse aquele modelo, mas votar uma lei que proibisse que a escravidão ficasse mantida foi resultado de uma grande luta popular. Eu insisto nisso. Acho que a correlação de forças que nós tínhamos naquela ocasião foi muito desvantajosa. Não houve unanimidade, não se votou por unanimidade o fim da escravidão. Votou-se, aprovou-se e
foi vitoriosa aquela luta, tanto que foi festejado no Brasil inteiro o fim da escravidão. Ocorre que faltava um modelo, no arcabouço legal, a continuidade, um artigo 2º para a lei que pôs fim à escravidão. Um artigo 2º que dizia o seguinte, olha, esses que estão livres agora serão indenizados, terão terra, terão saúde, terão trabalho. André Rebouças chegou a propor um conjunto de ideias. Eu costumo dizer, Nassif, que passamos o século XIX, chegamos ao século XX, somente no século XXI foi aprovado um conjunto de leis, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que obriga o Estado brasileiro, porque a escravidão é do Estado brasileiro, obriga o Estado brasileiro a buscar condições de repará-la. Somente no século XXI que foi sancionado o Estatuto da Igualdade de lei, me refiro à lei, né, doutora? Leis de matéria não penal. Né? Lei não penal, somente o Estatuto, porque nós tivemos um tanto de leis, temos a Lei Afonso Arinos, e o movimento negro... Lei Caó. Lei Caó. Caó, Carlos Alberto de Oliveira? Carlos Alberto de Oliveira, maravilhoso. 1989. Um ano após a Constituição, nós já tínhamos a lei criminalizando... Lei 7.716. Então, agora eu vou lançar um desafio para vocês em relação a essa lei. Eu mudei para um prédio, tinha uma senhora que trabalhava com a gente, nordestina, pequena, humilde, sarará, não era negra. E ela foi impedida de entrar no elevador pelo síndico. Se ela fosse negra, eu teria conseguido usar uma mão pesada contra o síndico. Como ela não era, o máximo que eu fiz foi um BO. Será que a igualdade... E eu volto a uma discussão que nós tivemos aqui recentemente entre o Militão e o pessoal da Fundação Palmares, que é o seguinte, até que ponto que o conceito de raça não acaba incrementando, mesmo sendo defensivo assim, não acaba incrementando o racialismo na cultura brasileira? Acho que o Militão, ele trabalha esse tema, mas é outra coisa. A gente está trabalhando... as raças não existem, a ciência já provou. Isso. Mas ocorre que sociologicamente, historicamente, há o tratamento diferenciado para quem tenha fenótipos de africanos. Cabelo, nariz, cor e etc. Foi o que ocorreu aí com essa senhora, provavelmente uma afrodescendente, pela descrição aí. Não, ela não era, por isso que eu não pude pegar uma lei Afonso Arinos. Então, sim, mas tem o Código Penal, não se pode constranger as pessoas dessa forma, né? No mínimo, um crime contra a honra Às vezes foi praticado aí contra essa né? senhora. Então, o BO tinha que ter dado uma continuidade, né? Aí, para um possível inquérito, etc. Mas saiba que essa riqueza que o doutor Eloy está se referindo, no movimento negro, muitas ideias, muitas ideologias, é a riqueza do Brasil. São os movimentos sociais que se uniram contra a ditadura, né? E o movimento negro se tornou outro, como outros movimentos de mulheres, etc. Eu já sou dinossauro, me lembro do movimento de mulheres contra os homens. Na luta contra a ditadura, todos cresceram e todos aprenderam. Inclusive, hoje as mulheres se referem ao desemprego do homem, às questões mais específicas dos homens. E o movimento negro, né, cresceu na medida em que ele é bastante crítico e informado, né, sobre o sistema socioeconômico capitalista e a nossa posição de afrodescendentes enquanto trabalhadores. Essa foi uma riqueza. Terezinha, em relação à afirmação da cultura negra, a gente está ótimo aqui até agora, a gente mostrando que é de uns anos para cá, de umas décadas para cá, o que se poderia dizer hoje? Nós temos aí um Abdias, Nascimento, o que se pode dizer hoje dessa afirmação, dessa neoafirmação cultural do negro no país? Quem são os representantes maiores? Fora a música, que é covardia também falar em contribuição negra aí. Eu penso que tem várias pessoas, né? Por exemplo, a professora é uma delas, não é? Minha amiga. Hã? Minha amiga. Não é que é amiga, é uma questão que a gente sabe. São várias pessoas que estão. Uma pessoa na Cabenguele, Munanga, não é? É outra pessoa, não é? Então, USP, 2 pessoas. Talvez eu esqueci alguém. Não. Não São 5.500 professores? Não é? Está faltando gente. Está faltando gente. Não é? Tirou 2. Aí quem mais?
Mas você fala em termos de linhas. No Supremo Tribunal Federal, nós temos Joaquim. Não é que todo mundo manda e-mail para o Joaquim. Eu falei, já pensou, Joaquim, conseguindo mandar resposta para todas nós? É o mundo mandar e-mail para ele. No Senado tem um senador negro? Tem um senador negro. Não, ainda Não muito é, pouco ainda. não é muito pouco. Vamos a uma pergunta que o Marcelo selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa é ao vivo e as perguntas devem ser enviadas pelo site www.brasilianas.org. Marcelo. A senhora acabou de falar do ministro, né? Tem até uma pergunta aqui do Saulo Vanderlei de São Paulo, aqui da capital. Ele pergunta assim, as recentes performances do ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, no caso chamado de mensalão, misturando o relato processual com relatos pessoais, contribuem de alguma forma para a manutenção ou para o agravamento do preconceito racial contra os afrodescendentes? Pergunto para o advogado Eunice, então. Olha, a resposta, a atuação do ministro Joaquim Barbosa, né, ela é significativa. É claro que o devido processo legal, durante todo esse transcurso aí do mensalão, nós vimos, né, alguns erros, algumas falhas. E isso não pode, é conquista de cidadania, o devido processo legal, a individualização da pena e tal. Mas pergunto aos senhores, e o réu pobre? E o réu pobre, será que o judiciário brasileiro, especificamente o de São Paulo, tão conservador, né? Será que ele realmente aplica o devido processo legal, a individualização da pena? Eu tenho a doutora Isis Conceição, minha orientanda, hoje mestre em Direito, cuja pesquisa dela demonstra que o TJ de São Paulo pouco aplica as penas alternativas aos réus negros, né? Então, o réu pobre já é maltratado. O ministro vem do Ministério Público, tem toda essa experiência e agora explodiu. Mas acho que não havia, né, realmente é a consequência, né, de quem vem assistindo, e todos nós da área do direito, o maltrato com os jovens pobres, né, o chamado réu pobre, que geralmente é um jovem de 18 a 20 e poucos anos, maconheiro, que fala uma linguagem que nós não entendemos, mas ele também não está entendendo o que o juiz está falando, e o destino dele é a cadeia pública. Eu já tive caso das vítimas dizer, se eu pudesse eu adotava esse rapaz, porque realmente não se vê nele exatamente uma maldade, mas foi realmente a falta de oportunidade. E o casal que tinha sido assaltado, né, teve a casa assaltada lá por 2 rapazes, por 2 jovens, se eu pudesse eu até adotava, que judiação. Mas esse não foi o comportamento do Ministério Público aqui estadual, nem da juíza, nós que queríamos tantas mulheres na magistratura, nem da digníssima juíza. É cadeia pública, 5 anos, etc. Disse, mas ele precisa respirar, ele precisa de uma oportunidade, ele tem que ser reeducado. Mas será que esse aspecto consegui. Mas será que esse aspecto vingador do Supremo, quando vem para a primeira instância, pode trazer benefícios? Eu não vejo exatamente como vingador. Eu vejo um comportamento igual do judiciário que tenho visto. Certo. Falseia no devido processo legal, sim. Bom, vamos a mais um intervalo em Brasilianas.org. Volta já. Brasilianas.org está de volta com o tema Contribuição da Cultura Negra no Brasil. Nesse último bloco, vamos discutir o ativismo negro no Brasil, a diversidade dos seus movimentos na sociedade e também voltar um pouquinho a alguns temas interessantes aqui que ficaram meio pendentes. A gente está comentando aqui no intervalo a grandiosidade aqui da poesia de Castro Alves, que ganha qualquer criança que quando lê o Davi Negreiro já é conquistado para a causa, né? E a Eunice comentava um pouquinho sobre a importância do artista também, né, nesses movimentos de afirmação, de libertação do negro. Queria que você lembrasse um pouquinho aquele caso do Teatro Experimental do Negro. Foi em 1950, no século XX, que o Abdias do Nascimento, reunindo artistas negros e negras desempregados, formou o Teatro Experimental do Negro e realizou um encontro nacional
para discutir lá muitos assuntos, inclusive políticos, e se levantou a questão da ausência de uma legislação específica que criminalizasse a discriminação racial. Por que que o racismo não é crime, ou a prática, né, do racismo não é crime entre nós? Quem levantou isso foram os artistas. Então eu lembrava que aos meus colegas aqui intelectuais o porquê os artistas são tão perseguidos muitas vezes pelos poderosos, porque a arte liberta, faz as pessoas enxergar o que não vê, ver o que não enxerga, irmana as pessoas, faz os movimentos sociais crescerem, né? Sociedade. A música principalmente. Mas o Herói vai comentar um pouquinho do João Cândido também. Vamos falar um pouquinho desse personagem. João Cândido, eu sou completamente assim apaixonado pela história de João Cândido. João Cândido, de vez em quando eu vou às escolas, ou vou a algum lugar fazer alguma fala, aí eu falo de João Cândido. Aí eu forço até a barra para poder cantar a música de João Bosco, né, do Mestre Sala dos Mares. Porque João Cândido foi um homem dos mais maravilhosos do século XX. Talvez assim dos mais especiais da história do Brasil. Aquele negro generoso que combateu de uma forma intensa para poder acabar com aquele castigo infame que era ainda aplicado aos marinheiros embarcados na Marinha, e ele acabou com aquele castigo. E ele foi firme, apontou os canhões, dominou toda uma fragata, apontou os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e não disparou, porque lá tinha inocentes. Então, por mais severa, por mais linda que fosse a luta, as reivindicações mais bonitas, que era acabar com aquele castigo infame, entre outras reivindicações, mas não podia vitimar inocentes, por melhor que fosse a causa dele. Esse homem, ele ainda está pouco conhecido, tinha que ser conhecido. E acabou com a chibata. Acabou com a chibata. E esse homem morreu em 1968. Pobre, em São João de Meriti, que agora está sendo, lá em Vista, está construindo lá o Museu do Marinheiro João Cândido, um museu belíssimo, porque ele viveu lá em São João de Meriti todos os seus dias. E em depoimentos, em 68, ele deixa ali assim, quando indagado, mas o senhor tem algum rancor? Ele dizia, eu tudo que fiz faria de novo. Depoimentos no Museu da Imagem do Som. Tem uma peça de teatro que eu fui assistir na inauguração do César, sobre o João Cândido especificamente. E João Cândido me falei, Nassif, porque no dia 22 de novembro é o dia da revolta da chibata. Foi o dia que aqueles marinheiros revoltosos conquistaram o fim daquele castigo. E depois o Estado brasileiro, que eu sou colaborador da presidenta Dilma e honrosamente a ministra Marta Suplicy, trabalho com ela hoje como colaborador do Ministério da Cultura, na condição de presidente da Fundação Cultural Palmares, mas eu lhe digo, o Estado brasileiro tem uma dívida, não apenas com a população negra como um todo, que tem que reparar, são as ações afirmativas, mas uma dívida com João Cândido, com a história de João Cândido. E nós precisamos, insisto, porque Zumbi é o nosso herói e João Cândido é o nosso herói também, um herói vitorioso, que nos redimiu daquele castigo, nos deixou um legado de paz, de vontade de construir uma nação mais fraterna, mais justa, e, infelizmente, ainda é pouco trabalhado nas escolas. Nós precisamos, professora, trazer João Cândido para os bancos escolares, porque esse homem maravilhoso tem que ser reconhecido. Deixa eu fazer uma pergunta para a professora Terezinha. A gente falou de muitos movimentos, uma multiplicidade de movimentos negros, que nos anos 60, aqui em São Paulo, tinha um grupo extraordinário de classe média que se juntava para fazer vaquinha para bancar os filhos mais talentosos, né? O meu amigo Almeida aí foi o primeiro que pulou na piscina do Espéria lá, que não aceitava negros, ele pulou e enfrentou aquilo lá. Sabe? Eu participei uma vez de um debate, acho que foi a senhora que montou, que eu levei até o Almeida junto lá, e me pareceu que tem uma parte do movimento negro. Tinha um rapaz da Bahia que lançou um livro até, Como Fazer Amor com Negros Sem Cansar. Me parece que é um ponto que pega muitos oprimidos, que é a não solidariedade. Quando se pega, por exemplo, a inclusão social, você tem, às vezes, o surdo que não gosta, não é solidário com quem tem outros problemas. Claro. Em relação ao movimento negro, o que eu percebi nesse evento em particular, que me deixou um pouco mal impressionado, foi que havia preconceito contra o homossexual, até por conta daquela polêmica com o Zumbi do Mote lá. Né? Havia preconceito contra o português, contra o imigrante, contra
Essa faceta, me pareceu muito norte-americana, essa faceta, ela é preponderante nessa juventude negra ou você tem muitos grupos diferentes? Eu tenho a impressão que foi mudando, viu, Nassif? Foi mudando. Não é? Se antes acontecia o preconceito até contra a mulher negra, não é? Você tinha uma discussão dentro do movimento negro, as mulheres negras não eram vistas em pé de igualdade. Tá. Hoje, a coisa está muito diferente, não é? Hoje o movimento negro é muito mais consciente. Não é? O Brasil está virando um país civilizado em Não é? todos os níveis. Esse processo de inclusão é Eu uma coisa... tenho um grupo na PUC que o nome é Relações Raciais, Memória Imaginária e Identidade. E eu recebo alunos negros e brancos, né? E eu não vejo, por parte dos alunos negros, eu até estava falando, para chegar onde chegaram, é porque são muito bons. Claro, claro. Não é? São muito bons. Mas eu assim, não vejo... assim como o Brasil uniu árabes e judeus, eu não tem esse padrão americano. Eu não vejo. Hã? Eu não vejo. Felizmente, né? Eu não vejo hoje, não é? Esse preconceito que Tá. você Reverso. que teve. Ah, eu legal. acho que teve. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini. A pergunta aqui é da Maria de Fátima, ela é de São Bernardo do Campo, aqui do ABC Paulista. Ela pergunta que cuidados os movimentos que lutam pelo direito de igualdade dos negros na sociedade devem ter para não acabarem fomentando ainda mais o preconceito. Alguns especialistas acreditam, por exemplo, que propostas como sistema único de cotas para negros nas universidades, que levam em conta a diferença étnica, acabam contribuindo para o aumento do preconceito. Eurice. Não, isto precisa, a Fátima, né, a cidadã, observar bem a sua volta. No que diz respeito ao direito, é compromisso do Brasil com a ONU, né? O Brasil assinou documento internacional nesse sentido, e isso já na década de 60, e depois, por decreto, já se tornou direito brasileiro, de tratar diferentemente grupos ou segmentos que, por algum motivo, tivessem sofrido discriminação, não tivessem sido alcançados pelo desenvolvimento. E é o caso dos afrodescendentes. Mas daí entra a questão da Porque cota não social. é a questão da pessoa ser mais clara, mais escura, a cor, como às vezes se diz. O afrodescendente é aquele descendente do escravizado. E por esse motivo, ele ficou no atraso. Então, o núcleo social básico, a família, não conheceu durante lá quase 400 anos e não conheceu depois devido à discriminação no mercado de trabalho, o que atrasou, dificultou muito a formação de uma família afrodescendente. Melhor o termo afrodescendente para alcançar pardos, né, negros e brasileiros, né? Então, é por isso o tratamento diferenciado não é? A recomendação da ONU, né, é no sentido que isso seja temporário. É preciso que o governante, o governo acompanhe, e seja aí por 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas isso tem que ser acompanhado. Então, precisa aquela governabilidade séria, racional, que infelizmente às vezes não se nota entre nós. Que é o que vem para ser provisório, fica para sempre, não é nada disso que se está pensando. É algo, né, para o afrodescendente, que venha da escola pública. Então, né, tem todas essas características. E é algo temporário também. Perfeito. Este é o compromisso do Brasil com a ONU. Fátima, né? Fátima, é preciso atentar para tudo isso e depois explicar para todas as pessoas que os africanos, os escravizados, trouxeram os métodos de trabalho para a agricultura, para a mineração do Brasil. Não se teria chegado ao capitalismo industrial sem passar por esse capitalismo mercantil e que teve o braço escravizado,
né, como uma realidade que durou muito tempo. Isso trouxe consequências, Fátima. Eloy, quais são Daí. os próximos passos agora para essa luta pela afirmação do Das cotas. do afrodescendente? Olha, amanhã, dia 20, lá no Parque do Ibirapuera, a ministra Marta Suplicy estará assinando chamadas públicas, editais de chamadas públicas, para negros e negras terem acesso aos programas, aos projetos do governo brasileiro no ambiente da cultura, do Ministério da Cultura, realizarem suas ações e acessarem os bens econômicos que o Ministério da Cultura tem. Essa é uma ação extremamente importante e simbólica, porque é a primeira vez que vai ter uma ação com esse recorte, editais chamadas públicas para autodeclarados negros e negras. É interessante, vai ao encontro do que dispõe o Estatuto da Igualdade Racial e na perspectiva de fazer isso, que a doutora Eunice acentuou muito bem, é ir encontrar aquilo que a ONU e que o Brasil precisa fazer, e nós estamos fazendo. Acho que é o primeiro caminho, é uma longa caminhada que nós ainda temos que cumprir. Nós estamos dando os primeiros passos. Nós já estamos no caminho. Estamos no caminho e essa caminhada não é só dos nós negros, Bom, é de todos. Infelizmente, o Brasilianas.org sobre a consciência negra termina aqui. Agradeço a participação de Eunice Prudente, coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Estudos Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro da USP, Eloy Ferreira de Araújo, que é presidente da Fundação Cultural Palmares do Ministério da Cultura, e Terezinha Bernardo, que é professora do Departamento de Antropologia da PUC de São Paulo. E você que nos assiste, obrigado. E não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.